Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos e ouvintes, a mensagem que eu vos trago hoje é exortação da palavra de Deus. Exortar é animar, encorajar, aconselhar, aconselhamento da palavra de Deus. Nos diz a palavra, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17, Paulo dizendo: estamos vivendo em um tempo que não podemos tirar os olhos do autor e consumador da nossa fé e vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois foi Deus quem nos fez, e se desvirtuarmos a visão, perdemos o foco e o objetivo principal de morarmos nos céus. Está escrito: mas vós, amados. Estou lendo de Judas. Judas só tem um capítulo, versículos 17 e 18. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, que são os desejos carnais. E mais, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões. Dissensões é divergências, desavenças, contraste. Dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras lisonjas enganam os corações dos simples. Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18, Paulo dizendo: quem age assim, resiste à verdade da palavra de Deus. E nos diz a palavra: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos. Réprobos é aquele cuja conduta merece reprovação, e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles de Janes e Jambres. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 8 e 9, diz isto. Fazendo uma aplicação: quando também Faraó chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito, e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, como diz em Êxodo capítulo 7, versículo 11. Em primeira carta de João, capítulo 2, no versículo 19, nos diz a palavra: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Glória a Jesus. E mais, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Tito, capítulo 1, versículo 16. E o título da mensagem é Exortação da Palavra de Deus. Nos diz a Bíblia: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz isto. Em segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de 1 a 3, o título é Exortação a orar. Nos diz a palavra: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Glória a Jesus. Ainda nos diz a palavra: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19, Paulo dizendo: diz mais a palavra: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porquanto não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito, que é o Espírito Santo, está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até o dizer, é torpe. Torpe significa manchado, embaraçado, até o dizer torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz
tudo manifesta. Efésios capítulo 5, versículos de 6 a 13, Paulo dizendo: glória a Deus. Eu já estou próximo de encerrar a mensagem, exortação da palavra de Deus. Nos diz a Bíblia: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João capítulo 3, versículo 20 e 21 diz isto. Exortação à piedade é o título de primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 1 a 8. Nos diz a palavra, Paulo dizendo: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o vosso vaso, o seu próprio corpo, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Como eu havia dito, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 1 a 8. E para encerrar a mensagem, exortação da palavra de Deus, nos diz a Bíblia: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, com Jesus, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos de 11 a 13. Está muito próximo a volta de Jesus. A volta de Jesus é questão de dias e horas. E você está pronto para partir deste mundo, para morar no reino do Senhor Jesus? Então, exortação da palavra, aconselhamento da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, guarde esta palavra no seu coração. Estarei orando e convidando a você a entrar pela porta estreita, se for desejo do seu coração. Senhor Jesus, preguei Tua palavra, cujo título é exortação da palavra de Deus, e peço ao Espírito Santo, Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que chega a cada vida, a cada coração, guiando essa pessoa toda a verdade ao meu Senhor Jesus. Tudo isso, ó Deus, te peço em nome de Jesus para que Teu nome seja glorificado na terra. Para você hoje que quer entrar pela porta estreita, se for desejo do seu coração, feche seus olhos, curve a cabeça. Se não pode, coloque a mão no coração e diga comigo: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e me faça uma nova criatura. Receba da parte do Espírito Santo de Deus um abraço de vitória. Busque uma igreja que pregue que é Jesus que salva, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.